O que o presidente do Manchester City, o presidente do Cazaquistão, o ministro das Relações Exteriores do Marrocos e os presidentes de Kosovo têm em comum? Você tem 3 chances para responder. Todos estavam no palco com Donald Trump em Davos, quando ele anunciou os membros do Conselho da Paz. Ding, 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 você acertou, parabéns, 3 pontos para você. Você se pergunta por que esse grupo negligenciado estava com o presidente americano na Suíça. Se não forem líderes da França, Alemanha ou Reino Unido, você não está sozinho. A ausência dos tradicionais aliados europeus dos Estados Unidos na cerimônia de assinatura em Davos foi gritante, e isso não foi a única coisa que chamou a atenção dos observadores internacionais. O conselho foi controverso tanto para ausentes quanto para apoiadores. Além dos citados no início, recebeu apoio do homem, conhecido como o último ditador da Europa e líder acusado de crimes de guerra. Nenhum estava em Davos, mas ambos são das figuras mais controversas do Conselho. Então vamos falar sobre o Conselho da Paz do presidente Trump, o que é e por que os países precisam pagar $1 bilhão para se tornarem membros permanentes. O que é o Conselho da Paz? O Conselho da Paz é, como o próprio nome diz, um órgão internacional que tem como objetivo promover a paz ao redor do mundo. A ideia do Conselho surgiu em agosto, quando Tony Blair sugeriu que Gaza fosse administrada por um órgão internacional. Após a guerra com Israel, Trump rapidamente adotou a ideia e apresentou sua versão semanas depois, em setembro, na Assembleia Geral da ONU. Em outubro, Israel e Marte aceitaram parcialmente o conceito. Em novembro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução década adiante, apoiando internacionalmente o projeto. Mesmo assim, especialistas jurídicos alertavam que isso violava o direito internacional. Embora a resolução devesse criar um mecanismo focado especificamente na reconstrução de Gaza, todos os sinais indicavam que o presidente Trump imaginava algo mais ambicioso. Ele queria um órgão para intervir em conflitos globais e, segundo Deal, pretendia criá-lo independentemente do conflito no Oriente Médio, pois Gaza não foi citada na carta de fundação. Quando a Casa Branca anunciou o Conselho da Paz, em janeiro de 26, Trump afirmou com sua habitual fanfarronice que seria, citando, o maior e mais prestigioso conselho já reunido. A carta de 11 páginas do Conselho estabelece um mandato para promover a estabilidade, restaurar uma governança confiável e legal e garantir uma paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos. Resumindo, o Conselho deveria atuar onde houvesse conflito. O mais interessante, porém, é quem o comanda. O presidente Trump não é só o inaugural, ele é o presidente. Ponto. O cargo é vitalício, só sendo deixado por vontade própria ou incapacidade, passando ao sucessor escolhido por ele. Enquanto estiver no cargo, Trump decide o significado do estatuto e pode vetar tentativas de remover membros ou anular decisões do Conselho Executivo. Esse nível de controle pessoal é raro em organizações internacionais que priorizam a instituição ao invés do indivíduo. Abaixo de Trump, há um conselho executivo com nomes como o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, Steve Witkoff, o enviado para o Oriente Médio, Jared Kushner, seu genro, entre outros. E então, há o Conselho de Paz de Gaza, que tem alguns membros em comum com o Conselho Executivo, além de figuras-chave de países do Oriente Médio, como Turquia e Catar. A taxa de adesão e os países convidados podem participar por 3 anos. Isso é comum em organizações internacionais. Para virar membro permanente, é preciso pagar $1 bilhão no primeiro ano. Esse dinheiro não vai para um fundo coletivo, como o da ONU, supervisionado pela Liz, mas para um fundo controlado pelo presidente do Conselho, que é o presidente Trump. A carta só menciona, de forma vaga, esforços de reconstrução e custos, sem detalhar o uso do dinheiro ou citar auditores ou prestação de contas. Julian Borger, principal correspondente internacional do Guardian, chamou isso de versão global da corte de Mar-a-Lago de Trump. Outros observadores têm sido menos diplomáticos, com alguns chamando isso de um projeto de vaidade e outros de um fundo de caixa 2. As reações à taxa de adesão têm sido mistas, embora alguns estejam dispostos a pagá-la. O presidente russo, Vladimir Putin,
viu uma oportunidade e afirmou que Moscou contribuiria com $1 bilhão somente se Washington descongelar os ativos russos antes. É improvável que isso aconteça em breve. O primeiro-ministro canadense Mark Carney afirmou que aceitou o convite de Trump para o Conselho, mas não entendeu o propósito da taxa de adesão de $1 bilhão. Ele disse aos repórteres que o Canadá queria que o dinheiro tivesse o máximo impacto e propôs como condições para o envolvimento canadense fluxos de ajuda sem impedimentos e em grande escala para o povo de Gaza. Após um funcionário canadense informar ao político que o Canadá não pagaria por um assento no Conselho, o presidente Trump retirou o convite ao país. Ainda mais intrigante, o funcionário disse ao político que a carta estava em discussão e que Carney pretendia aceitar o convite para participar, para influenciar e moldar o processo internamente. E, de acordo com Andreas Krieg, professor associado de estudos de segurança no King's College de Londres, essa ideia de influência é importante para todos os países que concordaram em participar do Conselho, como Krieg disse a Al Jazeera. E vamos citá-lo aqui. Eles vão querer uma linha direta com a Casa Branca. Assento na sala onde contratos, corredores, travessias e cronogramas são decididos com chance de influenciar o pós-Hamas antes que os fatos se consolidem. Ele disse que pagar para participar era como comprar um seguro contra a exclusão futura. Os países que foram a Davos assinar a carta mostram quem valoriza isso. Acesso de estados do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Há países com interesse no futuro de Gaza, como Egito, Jordânia, Turquia, além da Argentina, de Javier Milei, Indonésia, de Prabowo Subianto e Hungria, de Viktor Orban. Para essas nações, embora elas não tenham necessariamente um interesse direto em Gaza, sua participação é uma forma de se alinharem o máximo possível ao presidente Trump. E como mencionamos na nossa introdução, a ausência dos tradicionais aliados europeus dos Estados Unidos foi bastante notável. E não é só a Europa. Índia e Japão ainda não decidiram se vão aderir ao Conselho. Filippo Bonney, professor sênior de política e estudos internacionais na Open University do Reino Unido, disse a Al Jazeera que a relutância pode estar ligada à pressão enfrentada por esses países. Eles podiam aderir e enfraquecer a ONU ou recusar e possivelmente enfrentar tarifas dos Sepmachowa. James Christopher afirmou em entrevista que democracias ocidentais hesitavam por desconfiarem de instituições sem transparência, base legal e governança coletiva. O Conselho concentrava muito poder em uma pessoa, apesar das controvérsias. Agora existe e outros países podem aderir. Para evitar ficar de fora e não ser deixado de lado no cenário geopolítico, temos uma oferta para você. E sim, houve uma transição completamente tranquila. No anúncio de hoje, suave e sem vergonha, suave como a minha cabeça. France Company é nosso novo serviço de assinatura para quem quer ainda mais atualizações sobre o mundo assustador além de frentes de guerra. Por $5 mensais, você acessa ao menos 2 vídeos exclusivos semanais e vários artigos de especialistas sobre conflitos globais. Recentemente, produzimos vídeos sobre a vida de manifestantes iranianos presos e os eventos na Venezuela após a queda do regime. Sem falar que entrevistamos o embaixador do Sudão sobre a devastadora guerra civil em seu país. Se você curte este canal, vai gostar do que fazemos no War Fronts, apenas $5 por mês. Isso também apoia a produção desses vídeos no YouTube. Agora vamos voltar às perguntas sobre o Conselho da Paz de Trump. São as perguntas do War Fronts. A criação do Conselho gerou mais dúvidas do que respostas, principalmente se ele substituiria ou rivalizaria a ONU. Quando o presidente Trump foi questionado por um repórter da Fox News se o Conselho substituiria a ONU, ele disse que talvez, observando que a ONU não tinha sido muito útil. Depois, em Davos, ele suaviza e diz que o Conselho atuaria com a ONU e faria o que ela deveria ter feito. Para observadores internacionais, era claro que o objetivo era criar uma organização rival à ONU. Krieg disse a Al Jazeera que não é necessário abolir a ONU para esvaziá-la. Basta desviar atenção, recursos e criar um hábito. Principais decisões vão para órgãos alternativos sob controle das grandes potências, como o Conselho, que representa esse risco.
A ONU mantém adesão quase universal, legitimidade jurídica e estrutura operacional de grande escala. Se outros países quiserem que a ONU siga como principal palco diplomático, devem evitar aderir ou financiar o Conselho e usá-lo apenas temporariamente para Gaza, não como modelo de gestão global. Outra questão importante é o que acontece quando Donald Trump deixar o cargo em janeiro de 2029. A carta afirma que Trump pode continuar presidente, mas um futuro presidente pode retirar o apoio do Zibongbua. O mandato do Conselho da ONU para Gaza termina em 2027, antes do fim do mandato de Donald Trump, o que torna sua legitimidade ainda mais incerta depois disso. Os países ainda verão valor em participar se o Conselho perder o apoio dos Estados Unidos? Eles seguirão contribuindo para um fundo gerido pelo sucessor escolhido por Donald Trump? Resta saber se o Conselho conseguirá cumprir seu objetivo de reconstruir Gaza. Esse é talvez o maior desafio, pois requer soluções políticas para a governança palestina, segurança de Israel e causas do conflito. As ilustrações de arranha-céus à beira-mar de Jared Kushner podem impressionar, mas ignoram a complexidade da reconstrução. Em um território com milhões de deslocados, infraestrutura destruída e tensões políticas altas, ainda resta saber o papel do Conselho fora de Gaza. O Estatuto diz que ele pode intervir em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos. Isso significa que Trump pode decidir unilateralmente que o Conselho deve se envolver, por exemplo, no Sudão ou em Myanmar? Os países membros têm direito a voto sobre onde o Conselho atua, ou o poder de veto do presidente significa que ele toma essas decisões sozinho? O Estatuto não resolve essa ambiguidade, possivelmente intencional, para dar mais flexibilidade a Trump, mas isso também inquieta outros países quanto ao que estão aceitando. Se o Conselho intervir em um conflito sem resolução do Conselho de Segurança da ONU, isso provavelmente será ilegal pelo direito internacional. Trump pode pensar que os Iramassamessil não temem o direito internacional, mas líderes de países menores, como o Paraguai, quero dizer, Vladimir Putin, tende a cancelar viagens para países como a África do Sul devido ao mandado de prisão internacional contra ele. Se violar o direito internacional complica a vida de um líder de uma potência nuclear como a Rússia, imagine o impacto para quem governa um país menor. E, finalmente, há a questão da legitimidade. As organizações internacionais derivam sua autoridade da ampla aceitação pela comunidade internacional. Com a recusa da maior parte da Europa, reservas de grandes democracias e críticas de pague para jogar surgem. O Conselho já começa com um déficit de legitimidade que terá que trabalhar muito para superar. Se os líderes do Google virem o Conselho como ilegítimo ou tentativa de dominação americana, podem recusar cooperação, prejudicando seu funcionamento. Gostaríamos de responder a essas perguntas, mas não podemos. O Conselho da Paz é inédito, então muitas respostas antigas não se aplicam. Os próximos 2 anos revelarão se o Conselho da Paz será, como Trump diz, o órgão internacional mais prestigiado e importante já criado. Ou será apenas mais uma tentativa breve de moldar a diplomacia global segundo uma administração? Por ora, o Conselho existe, países aderiram e o Conselho Executivo está formado. O que acontece a seguir depende de o Conselho conseguir provar que é mais do que apenas um experimento caro de autoridade presidencial. Obrigado por assistir.